Estamos ainda a falar sobre o jovem Davi e das qualidades que Deus encontrou nele para que um dia fosse o grande influenciador do seu povo. Enquanto o rei Saul conquistava tudo o que podia para engrandecer o seu reino, Davi, o escolhido de Deus, estava no campo, humilde, guardando as ovelhas do pai. Sabes que o coração de Deus não apenas aprova os humildes de coração, como falámos na semana passada, mas busca também os adoradores? Duas coisas eram indispensáveis para o filho mais novo de Jessé, isolado nos lugares desérticos à procura dos melhores pastos para as ovelhas: a lira e a funda. Com uma enchia a atmosfera de sons melodiosos e acrescentava palavras e versos a cada uma das músicas, pois o tempo era lento e a solidão difícil de contornar. Com a outra, atirava nos alvos mais incríveis. Começou por distâncias pequenas, tentativas de pontaria exata, até chegar a ser exímio atirador. Mas neste ponto, a palavra de Deus conta algo bem triste e ao mesmo tempo estranho sobre o rei Saul. Diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, atormentava-o um espírito maligno. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 16. Este tormento era demonstrado pelo rei em crises de fúria, seguidas de grande depressão e tristeza. Dois renomados estudiosos do Velho Testamento dizem o seguinte sobre a situação de Saul: não era apenas um sentimento interior de depressão pela rejeição do Senhor que se transformou em melancolia e que em certos momentos dava lugar a crises de insanidade, mas algo maior que tomou conta dele, que lhe tirou a paz e que ao mesmo tempo instigou no rei sentimentos, pensamentos, a ponto de levá-lo quase à loucura. Com certeza que os sábios que rodeavam o rei terão buscado remédio para esta situação nos recursos que tinham na época, mas sem resultado. Até que um dos servos sugeriu que talvez a música acalmasse o rei. Não sabemos até que ponto chegava o conhecimento científico dos servos do rei Saul ao aconselharem o rei a procurar um músico que tocasse na sua presença quando era acometido de angústia, depressão e momentos de loucura. Nós hoje sabemos que a música tem esse poder de tranquilizar a alma. E alguém sugeriu algo ainda mais específico. Conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Seja qual for a razão porque Davi é recomendado desta maneira, de facto coragem não lhe faltava. Era sensível, de boa apresentação e o Senhor estava com ele. O que me leva a concluir que o jovem obediente, humilde, sensato, discreto, crente, tal como qualquer outra pessoa que é possuidora destas qualidades de caráter, mais tarde ou mais cedo, é chamada para algo que não sonha e, de repente, Davi está na corte do rei. A funda ficou no lugar dela, no seu alforje de pastor, mas a lira iria ser tocada muitas vezes. Por caminhos e veredas diferentes, Deus conduz o rapaz desde o campo até ao palácio. Davi não tinha como saber, mas o caminho para o trono estava a iniciar-se. Entrou no palácio com a sua singeleza, com a sua sobriedade natural e com um instrumento de música que passou a usar a cada momento que o rei Saul tinha as suas crises profundas. Anos mais tarde, no meio das adversidades, lutas, pecado, traição, guerra, desânimo, Davi continuou a cantar ao Senhor. Nos seus cânticos expõe todas as dores da alma humana. A raiva, a desilusão, o abandono, a alegria, o sofrimento, e cada vez que abrimos um dos seus salmos é como se víssemos o coração de Davi e, por que não, o nosso. Nem sempre o entendemos, nem sempre abarcamos o tamanho das suas angústias, mas o que deve surpreender-nos é que, no princípio ou no final de cada cântico, ele eleva a Deus uma frase, um verso de louvor completo, como se apesar de tudo o que está a sentir, Deus fosse maior que essa dor, que as circunstâncias que o apertam, como se no final de cada tempestade ele esperasse ver um arco-íris pintado com as cores da bondade e da misericórdia e da fidelidade do Senhor. A história do jovem músico não acabou aqui. Já agora é bom que saibas que Saul, além de se acalmar com os louvores a Deus, amou Davi, amou-o muito e fez dele seu escudeiro. O rei não tinha a ideia de que aquele rapazinho ruivo e sensível um dia ocuparia o seu lugar. Por enquanto, não sabia. Davi não sabia como é que chegaria àquele trono, prometido por Samuel, lá em Belém de Judá. Davi, com um coração humilde, um coração de adorador,
estava no caminho para o propósito de Deus. Não percas o episódio da semana que vem.